Você quer saber como identificar e utilizar as informações fornecidas no seu funil, qualificando e segmentando a sua base para otimização de vendas? A Raquel Albergaria, especialista em inbound marketing e CRM na Me Poupe, vai te mostrar como usar os rastros dos leads para melhorar o seu funil de vendas. Fica agora com esse excelente conteúdo. Neste bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre usando os rastros dos leads para vender melhor, e melhorar assim também o seu funil de vendas. Basicamente, aqui nós vamos falar sobre oportunidades, como identificar essas oportunidades. Vou fazer uma apresentação rápida. Eu me chamo Raquel, eu sou especialista aqui na Me Poupe em inbound marketing e CRM. Tenho 11 anos de experiência com marketing digital, sendo 5 deles totalmente focados em planejamento inbound e CRM. Sou especialista também em comunicação estratégica pela UFBA, Universidade Federal aqui da Bahia, e pós-graduada em Inbound Marketing e Brand Content pela IEBS. Eu também sou mãe de pet, gente, o nome dele é Nhoque, esse aqui é o meu pequeno de 3 anos e meio e 20 quilos. Ele aparece em todas as reuniões aqui da Poupe, todo mundo já conhece, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de leads. Então, aqui a gente vai, nesse bate-papo bem rápido, a gente vai entender como a gente usa esses rastros que os leads deixam para melhorar o nosso funil de vendas. Quando eu digo rastros, são aqueles pontos de contatos que os leads têm com a sua marca. Então, é super importante que você entenda a origem do seu lead, se ele veio pelo Instagram, se ele veio a partir de uma conversão em um material rico, se ele veio do vídeo do YouTube. Então, é extremamente importante você entender esses pontos de contato que ele tem com a sua marca, quais são os canais e quais são os conteúdos que eles mais consomem. Isso é extremamente importante para você, quando você começar a olhar para a sua base, que você tiver aquela visão de segmentação de base, você vai qualificar os seus leads. Esse é o primeiro passo e é muito primordial. A gente sabe que com a proximidade da Black Friday, o espaço digital se torna cada vez mais concorrido, anunciar fica muito mais caro. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como é que é possível fugir de tudo isso, né? Ser um pouco diferente, fugir um pouquinho do óbvio, criar estratégias que realmente chamem a atenção do seu público. Então, aqui, o nosso bate-papo, ele basicamente vai se dividir em dois momentos. O primeiro momento, a gente vai falar sobre atração de leads. Tem empresas que realmente precisam atrair leads para poder alcançar a meta que colocou lá para Black Friday. E tem outras empresas que já têm uma base muito boa, que se fizer uma gestão, uma qualificação mínima, também consegue alcançar as suas metas definidas para a Black Friday. Então, esse vai ser os nossos dois momentos. No primeiro momento, em relação à atração de leads, eu trouxe para vocês um case aqui da Me Poupe, é o Super Combo. Então, a gente está chamando Super Combo. Eu acredito que alguns de vocês já tenham escutado sobre isso. Foi a nossa estratégia que a gente vendeu 2 cursos por R$ 1, lá no começo do ano. Então, a gente ofereceu 2 cursos, os cursos introdutórios da Me Poupe, que é o curso Eu, Chefe de Mim, Meu Salário e Minhas Regras. Cada um deles custa, em média, R$ 400. A gente vendeu por R$ 1 esse combo, por isso que a gente chamou de Super Combo. Então, a ideia aqui desse case é justamente mostrar para vocês que uma estratégia bem estruturada, ela pode sim gerar leads. No nosso caso aqui, essa estratégia gerou 350 mil leads. Deixa eu só contextualizar vocês um pouquinho. Vocês estão vendo aqui que está escrito Reality Me Poupe. Essa estratégia ela surgiu justamente para poder a gente divulgar o reality da Me Poupe. O reality da Me Poupe, a Natália Arcuri escolhe algumas pessoas e acompanha essas pessoas durante 4 semanas. Cada uma delas por 4 semanas. A ideia é ensinar o método NA e essas pessoas também vão aprender a definir metas, a como alcançar suas metas, a quitar suas dívidas e a investir mesmo que um pouquinho. Então, a gente construiu essa estratégia para poder divulgar o reality. E como foi que a gente construiu essa estratégia do Super Combo? Não foi nada fora do comum, tá? A gente simplesmente voltou um pouquinho, a gente voltou para o básico, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, que é possível construir estratégias de atração de leads quando você para e olha para o básico. Então, são 3 pontos principais que eu quero mostrar para vocês. É conhecer o seu público, entregar algo de valor e conhecer os seus principais canais de comunicação. Então, quando eu falo aqui em conhecer o seu público, acredito que vocês já tenham escutado isso em vários locais, vocês já tenham lido isso em vários conteúdos de diversos autores, porque isso realmente é muito importante. Se você não tem um público definido, para um pouco, para a sua estratégia,
volta, entende quem é sua persona, entende quem é seu público, seu cliente ideal. Isso vai fazer com que você economize muito tempo e suas estratégias sejam muito mais assertivas. Então, a ideia aqui é realmente você entender esses pontos para você conseguir aplicar na sua estratégia para a Black Friday. Então, em relação ao conhecimento de público, você não vai conseguir fazer uma campanha assertiva se você não sabe de quem você quer chamar a atenção. Então, se você quer atrair leads qualificados, é muito importante que você conheça o seu público. Você vai entender o tom da comunicação que você precisa utilizar. Você vai entender quais são os conteúdos que aquele lead está preparado para receber ou ele está procurando. Então, tudo isso faz diferença e está nesse primeiro tópico, quando você conhece o seu público. Entregar algo de valor. Você precisa entregar algo que realmente faça diferença no cotidiano daquelas pessoas que você está tentando atrair como lead. O seu produto vai sanar a dor, o seu produto ou serviço vai sanar a dor dessas pessoas. Então, mostre isso para elas, entregue algo de valor, seja um conteúdo, seja uma amostra grátis. Os seus leads, eles estão dispostos a consumir o seu conteúdo ou o seu produto, desde que eles entendam que realmente você está querendo entregar algo de valor e não somente vender. O terceiro ponto, mas não menos importante, é conhecer os seus principais canais de comunicação. O TikTok hoje é um dos principais aplicativos. Não adianta você querer ir para o TikTok se o seu público ele está no YouTube. Então, você precisa entender onde sua pessoa está, quais são os conteúdos, onde ela consome esses conteúdos, se é no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você precisa entender e você precisa se comunicar com o seu público-alvo a partir nesses conteúdos, na verdade. Então, assim, eu vou explicar para vocês como aqui na Me Poupe a gente construiu aquela estratégia do Super Combo que gerou 350 mil leads, olhando para esses três tópicos. Então, aqui, em relação ao conhecimento de público, a gente sabe que o público que acompanha a Me Poupe é um público extremamente engajado. Eles assistem nossos conteúdos no YouTube, eles engajam com todos os conteúdos que a gente publica no YouTube, eles baixam os nossos materiais ricos, eles também consomem os nossos blog posts e também engajam muito nas nossas redes sociais. A gente já sabe que o nosso público tem esse perfil e eles são muito engajados. Mas a gente foi um pouco mais a fundo. A gente também entendeu que o nosso público que acompanha o nosso canal no YouTube e assiste os nossos conteúdos, muito deles não tem verba, não tem dinheiro para poder comprar o curso mais básico da Me Poupe. Então, esse já foi o primeiro insight, tá? A gente tem um público muito engajado, mas nem todo mundo tem condições de pagar pelos nossos cursos, mesmo que seja o curso mais básico. Então, por isso que eles acabam assistindo muito no nosso canal. Então, a gente já tinha o primeiro ponto. Eles engajam, mas nem sempre têm dinheiro para poder comprar o nosso curso. O segundo ponto foi entregar algo de valor. A gente queria que as pessoas que estivessem assistindo ao primeiro episódio, de toda a série, na verdade, tivesse um incentivo a mais para dar aquele primeiro passo para subir ao topo da montanha, como a gente fala aqui na escalada da educação financeira, rumo ao topo da montanha. Então, a gente queria incentivar e impulsionar essas pessoas a mudar de vida, assim como a vida daqueles participantes do reality também seriam mudadas. Então, o que é que a gente pode oferecer algo de valor para eles? A gente discutiu, então a gente queria oferecer um e-book, um material rico, com um tema mais aprofundado. A gente também pensou em oferecer alguns capítulos gratuitos do livro da Natália Arcuri, mas a gente já sabia, a gente também já tinha informação que o nosso público, muito deles já tinham lido o livro da Natália, então não faria muita diferença, não seria algo de valor real. Em material rico, a gente já tem muitos materiais ricos que a gente oferece tanto por e-mail como no nosso site, nossas redes. Então, o que a gente poderia fazer para entregar algo de valor para esse público que a gente já conhece? A gente olhou para dentro. Então, o que é que a gente tem dentro de casa que impulsiona a pessoa a mudar de vida? Então, a gente tem isso muito forte aqui na Me Poupe em relação a impactar positivamente a vida das pessoas. Então, isso é algo que a gente tem muito forte. Então, como é que a gente poderia entregar algo de valor? Nossa, a gente já tem os nossos cursos básicos gravados, então esse vai ser o nosso primeiro passo. As pessoas, elas têm interesse em nosso curso, mas elas não têm condições para poder comprar. Então, o que a gente vai fazer com eles, entregando algo de valor? Vamos oferecer esse curso por um preço muito, muito baixo. Então, por isso que a gente chama de Super Combo. A gente ofereceu os dois cursos pelo preço de R$ 1. A gente estava entregando valor real para esse público que estava acompanhando o reality. E o canal que a gente escolheu foi o YouTube. O YouTube, para a gente, é um canal muito, muito forte, assim como os e-mails. Os e-mails, ele também tem uma taxa de conversão absurda aqui dentro da Me Poupe. Então, a gente sabe que um dos principais canais da Me Poupe é o YouTube. A gente tem 7 milhões de inscritos, é o maior canal de finanças do mundo. Então, qual o melhor canal para divulgar toda essa ação? O YouTube.
Então, foi justamente isso que a gente fez. Com esses 3 pilares básicos, a gente conseguiu criar uma estratégia diferente de tudo que a gente já tinha feito aqui na Me Poupe e impactar e criar um burburinho para aquilo que a gente queria, que era o primeiro episódio do nosso reality. A gente olhou para dentro, a gente deu um passo atrás, a gente pegou esses 3 pilares básicos e a gente construiu uma estratégia robusta e consistente para poder alcançar esses leads e atrair esses leads que a gente tanto queria. E falando em olhar para dentro de casa, nós vamos para o tópico 2, que eu comentei lá no começo, que seria justamente essa: a gestão de leads e como encontrar oportunidades. Bom, é muito importante que vocês tenham em mente que leads não significam vendas garantidas se você não souber gerar oportunidades com eles. Então, assim, a gente tem que parar com essa métrica de vaidade. Eu tenho 2 milhões de leads na minha base. Eu tenho 5 milhões de leads na minha base. Isso não vai fazer diferença se você não souber qualificar a sua base, se você não souber segmentar corretamente a sua base. Isso vai, na verdade, vai acabar se tornando um custo para a sua empresa, porque eu tenho certeza que muitos de vocês acabam utilizando ferramentas de automação de marketing para poder enviar os e-mails e facilitar a vida. Então, acaba sendo um custo, porque você não está gerando um retorno com esses leads. Então, tenha claro isso, que você tem uma base de leads, você precisa nutrir esses leads e você precisa gerar qualificação para a sua base. Você precisa gerar oportunidades através da qualificação da sua base. Qualificação de base é um conceito muito simples, na verdade, quando a gente fala sobre qualificação de leads. Basicamente, você segmenta o público prospectado para entender quais são as pessoas mais propensas a comprar da sua empresa. Então, como eu falei lá no começo, a gente atraiu os leads e a gente já estava aqui na etapa de leads mesmo. A gente atraiu o nosso usuário, eles converteram e se tornaram leads. Então, a gente tinha uma questão em nossa mão. O que a gente faria com 350 mil leads? Então, a gente pensou o seguinte, a gente olhou mais uma vez para dentro. A gente ofereceu esse curso do Super Combo, a gente conseguiu 350 mil leads que rapidamente se converteram em clientes para assistir o curso básico, né, os cursos básicos da Me Poupe. Agora, a gente tinha uma questão. Já estava chegando a próxima jornada, então a gente teria que converter esses 350 mil leads em novos jornadeiros. Jornadeiros, aqui a gente chama de jornadeiros, as pessoas, os alunos que fazem a jornada da desfudência, que é o nosso curso aqui mais completo da Natália Arcuri, né? A gente tem alguns experts e alguns níveis de cursos também. Então, esse é um dos cursos mais completos que a gente tem. Então, o que é que a gente poderia fazer para economizar na atração de leads em relação a investimento sobre mídia paga? Eu não sou contra a mídia paga, tá, gente? Mas nesse caso aqui, a gente estava pensando em reduzir o valor porque a gente já tinha uma estratégia muito robusta de atração de leads e a gente já tinha um número muito bom de leads. Nosso pensamento agora era como a gente poderia converter esses 350 mil leads nos novos jornadeiros. E eu vou mostrar para vocês mais 3 tópicos de como qualificar a sua base. Então, com esses 3 passos aqui, você pode começar a qualificar a sua base. Tendo em mente que é muito importante você olhar para a sua base, você entender o seu perfil de cliente ideal, os seus serviços e os seus produtos que vocês oferecem. Com isso, você vai ter uma visão muito mais assertiva do que você precisa manter no topo do funil, qual lead já está preparado para a próxima etapa, qual lead está preparado para a compra. Então, você precisa adaptar isso aqui à sua realidade, com o seu serviço e com o seu público, tá? Quando a gente fala em encaixe de perfil ideal, é justamente isso. Por exemplo, aqui na Me Poupe, a gente tem muito bem definido as nossas personas para cada produto. Então, a gente já sabe a persona que vai comprar cada produto. Então, aqui a gente tem níveis de conhecimento de educação financeira. Então, tem aquelas pessoas, aqueles leads que estão endividados e desejam pagar suas dívidas. Já tem outros que querem formar a sua reserva financeira. Tem um terceiro público também que já passou por tudo isso e quer começar a investir. Então, a gente sabe qual é o nosso perfil de cliente ideal. A partir disso, a gente começou a criar as nossas segmentações. Ok, a gente tem a jornada chegando, como é que a gente vai caçar dentro daqueles 300 mil leads o nosso perfil ideal? Então, vamos começar da seguinte maneira. O lead concluiu 50% do curso, ele assistiu o primeiro curso ou assistiu o segundo? Ele assistiu um curso que é voltado para autônomos ou para pessoa física? Tá, se ele concluiu um dos 2 públicos, ele já tem um passo rumo à nutrição para a jornada da desfluência, JV, que a gente chama.
Então, ele já tem uma segmentação. Junto com essa segmentação, se concluiu mais de 50% do curso, 50% ou mais, a gente mescla com outras opções. Então, concluiu 50% do curso ou mais e também engajou com o material que a gente está oferecendo, que tem a ver com o pilar do curso que a gente oferece. Ele está engajando com os materiais ricos, ele está engajando com os e-mails que a gente está mandando, materiais extras que a gente manda por e-mail, ele está engajando na comunidade de alunos, é um lead interessado, então tá, ele faz parte desse primeiro tópico. O segundo tópico, muito importante também, é justamente esse, mostrar interesse pela marca. Então, é muito importante que o lead, você perceba que o lead está engajado, ele precisa dar um sinal de positivo, que é o engajamento que a gente chama. Ele está abrindo seus e-mails, ele está clicando nos seus e-mails, então assim, então já foram 2 tópicos que a gente conseguiu criar para qualificar a nossa base. Então a gente já tinha um perfil, pessoas que concluíram 50% do curso ou mais e demonstraram interesse nos assuntos X, Y, Z que complementa a nossa persona para o curso de Jornada da Estudância, JD. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é justamente esse. Ele está próximo da tomada de decisão? Se ele está próximo da tomada de decisão, você pode oferecer o seu produto ou serviço. No nosso caso aqui, o lead concluiu 50% do curso ou mais, ele demonstrou interesse pelos materiais que a gente estava oferecendo, que era vinculado à JD, ele começou a participar e engajar nas nossas comunidades de aluno, ele estava respondendo positivamente aos nossos estímulos. Então, o lead ele já deu esses 2 sinais positivos. Então, a gente entende que ele já está preparado para poder receber a comunicação de compra da jornada. E foi justamente isso que a gente fez. A gente atraiu 350 mil leads, mas a gente não deixou esses 350 mil leads parados. A gente soube utilizar da melhor forma possível a nutrição, a qualificação de base para tornar esses leads em alunos, em consumidores recorrentes, porque eles compraram o primeiro curso, eles compraram o segundo curso, e com certeza, ao terminar o segundo curso, que é JD, eles estão preparados para comprar o próximo nível, que é pessoas que desejam investir em renda variável. Então, a gente também tem esse perfil de público aqui dentro. Então, a gente utilizou, a partir desses 3 tópicos que eu mostrei para vocês, como a gente consegue qualificar a nossa base. E você deve estar se perguntando, será que realmente funciona? Sim, gente, funciona e eu posso mostrar para vocês. Aqui é um depoimento bem breve de uma pessoa que não conhecia a Me Poupe. Ela ficou conhecendo a Me Poupe lá atrás, a partir do nosso Super Combo. Então, ela comprou o Super Combo, ela não conhecia a Me Poupe, ela comprou o Super Combo, assistiu aos 2 cursos, então ela já era um dos públicos que a gente estava procurando, ela fez parte dessa segmentação que a gente estava. E a partir daí, que ela estava engajando, a gente ofereceu a JD9, que na época era a JD9, para ela. Ela engajou e comprou com a JD9. Então, ela diz assim, eu não tinha controle financeiro, tinha muitas dívidas de cartão de crédito, conheci a Me Poupe através do Super Combo. Depois que você começa, não tem como parar. Isso aqui é um cliente de compra recorrente, é um cliente que vai voltar a comprar na sua empresa de forma recorrente. Quando ela terminar a jornada 9, com certeza ela vai partir para os nossos cursos que falam sobre renda variável. Então, sim, se você fizer uma estratégia muito bem construída, lembrando daqueles tópicos básicos que eu trouxe para vocês, é possível você construir uma estratégia, atrair leads que realmente, minimamente qualificados para a sua empresa. Você vai fazer a diferença para essas pessoas, porque você vai chamar a atenção de quem realmente deve ser chamada a atenção para o seu perfil, e você vai conseguir atingir as suas metas lá para Black Friday. Então, essa é uma forma de você estruturar uma estratégia de e-mail focada na qualificação e na gestão dos nossos leads. Gente, eu realmente espero que vocês tenham conseguido alguns insights com essa apresentação. Eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigada. Aqui está o meu LinkedIn, se vocês quiserem dar uma conferida. E também confere as nossas vagas que estão abertas lá na Me Poupe. A gente tem algumas vagas. Se vocês quiserem conferir, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada e boa tarde.